Então é um prazer ter você aqui, Cláudio Rubens. Feliz aniversário. Obrigado, João. É um prazer. Nessa minha 10ª reunião com Corpos Nômades, além das vezes que eu compareci para assistir, não é? Essa colaboração constante, e essa é a minha 4ª palestra, ou 4ª intervenção sobre o Frejari. Por acaso, ao Frejari, se não me falha, depois do Lautréamont, é quase que uma consequência, uma continuidade fazer o Frejari, que foi o primeiro a realmente entender o Lautréamont, não é? Eu acho que eu tinha chamado a atenção por causa de uma peça especialmente louca do Jarry, que é o Salomão e a Rainha de Sabá, que é o furor do sincretismo, não é? O que acontece é o seguinte: o Frei Jarry é mais conhecido, e com toda a justiça, por causa do Ubu rei, não é? Que ele desdobrou em vários ubus. Esoterista que ele era, ele achava que a história do Ubu deveria ser contada também ao contrário, né? Então, ele se celebrizou e se tornou personagem de si mesmo. Quer dizer, ele andava por Paris de Rei Ubu ou Pai Ubu. Há duas coisas a assinalar que eu acho importante. Que Ubu é um pedaço da contribuição de Jarry, que é gigantesca. Na vida curta dele, curta e atribulada, não é? Ele deixou uma obra que, pela coleção Pleiade da Gallimard, tem 3 volumes, ou seja, mais de 4.000 páginas. É claro que a edição crítica da Gallimard, a Pleiade, tem a rodapé, tem nota de fim, tem fortuna crítica, correspondência, tem tudo, né? Quer dizer, é completa mesmo. Agora, de qualquer forma, são 3 volumes, o que é raro. Lautréamont, por exemplo, dá meio volume, não é? Agora, nessa obra, eu diria que está tudo lá. Quer dizer, ele utilizou ou se valeu de todas as formas de se expressar, narrativas, poemas, peças teatrais, fazendo tudo que tinha direito com a linguagem. Para o Frei Jarry, a linguagem é uma coisa autônoma, que tem existência própria. Isso é pensamento mágico e é simbolismo também, não é? Do qual ele fez parte. Então, ele, em várias de suas obras, ele compara os símbolos ou signos da linguagem a corpos magnéticos que têm uma espécie de vida própria e se atraem e se repelem uns aos outros. Eu diria que, em sua obra, ele explorou todas as capacidades de atração e de repulsão. Um dos motivos de interesse por Alfred Jarry é o tipo de confusão que ele fez entre criação artística, criação literária e vida. O Bull-Rei, estreado em cena, cenicamente, como peça e não só como teatro de fantoches, é de 1896. Foi o maior escândalo teatral da história do teatro francês. Franceses adoram isso. Adoravam, né, escândalos, tipo simbolistas exporem e todo mundo ficar enfurecido. O escândalo maior foi o lançamento do romantismo,
que já existia, não é? Mas o lançamento mesmo foi a peça Hernani, de Victor Hugo, que deu uma briga na plateia que se estendeu pelas ruas ao redor do teatro. O mesmo aconteceu talvez com mais violência, com o Rei do Jarry, quando o ator entra em cena, olha a plateia e diz merda, o teatro veio abaixo, não é? E o pessoal começou a se digladiar. Um dos detalhes engraçados é uma Mallarmé, de quem Jarry foi um absoluto admirador, né? Sentado lá calmamente, achando tudo aquilo muito bom, né? Jarry, a partir daí, e eu diria que em detrimento da sua obra gigantesca, encarnou o pai Ubu, ou o Ubu Rei, passou a se vestir. Depois a gente projeta umas imagens do Ubu e do Jarry como Ubu, como o Ubu, não é? O Ubu é uma peça que, na verdade, é uma paródia satírica do Macbeth, de Shakespeare, não é? E com bastante Rabelais, que é uma das leituras fundamentais do Jarry, no meio, não é? É como se fosse um Macbeth de Shakespeare relido por Rabelais. A parte de eles terem sido mais ou menos contemporâneos, né? Agora, o Jarry passou a se comportar como o pai Ubu, a falar como o pai Ubu, a proferir, a se expressar de um modo aristocrático, como se fosse um rei. Madame, nous n'aimons pas les femmes, com uma voz propositadamente metálica, escandida, e usando o francês arcaico. Por exemplo, nous em vez de moi ou de je, e por aí afora, não é? Agora, o paradoxo é que de toda a obra colossal de Jarry, que inclui bastante poesia, as narrativas em prosa e várias outras obras teatrais, não é? A única que o Jarry, a rigor, não escreveu foi Ubu. Qual é a história de Ubu? A história de Ubu é que Jarry e dois colegas, os irmãos Morin, resolveram satirizar um professor de física muito sentencioso, muito formal, muito ridículo, que era o professor Hébert. De Herberto, ele passou a Hébert, e de Hébert passou a Ubu. Jarry retomou esse texto, essa criação coletiva, né, e transformou na peça. O professor Hébert vira o pai Ubu, que dá um golpe, e semelhante ao do Macbeth de Shakespeare, e se torna rei da Polônia. Por que da Polônia? Porque eles resolveram escolher um país que não existia. Naquele momento, em 1896, não tinha Polônia. A Polônia tinha sido anexada pela Rússia, pelo Império Russo, no começo do século XIX, né? O que resultou em exilados poloneses, como o Frédéric Chopin e tantos outros, que vieram para a França. E voltou a existir como país depois da Primeira Guerra Mundial, não é? Quando eles deram troco nos russos e derrotaram a Rússia, embora estivessem do lado perdedor, não é? Aliados aos dois impérios. Então, é um país que não existia. E o Jarry, como
protagonista, o personagem encarnado de uma peça que não era dele. Os irmãos Morin eram dois idiotas, não se interessaram mais pela história, felizmente não encheram o saco do Alfred Jarry, e décadas depois, um dos irmãos, Charles Morin, foi ser capitão de artilharia. Um jornalista perguntou: você não vai reivindicar, questionar por direitos autorais ao Alfred Jarry? Você nunca mais tocou no assunto? Aí o Morin respondeu: pô, cara, você faz uma cagada, não vai se gabar disso, entende? Ou seja, os irmãos Morin, felizmente, acharam aquilo tudo uma porcaria e não se interessaram. Agora, o Jarry se notabilizou também pela criação da patafísica, a ciência das soluções imaginárias. O Faustrol seria um romance patafísico, não é? Uma narrativa patafísica, na qual é exposta essa ciência das soluções imaginárias ou dos epifenômenos, não é? E autor também, o livro mais conhecido, um dos livros mais conhecidos, tem edição brasileira, o Supermacho, tem o Dr. Faustrol, Supermacho, Os Dias e as Noites, que é a primeira narrativa em prosa dele. O Dr. Faustrol é póstumo, né? Foi publicado depois que ele morreu. Messalina, que acabou de ser lançado no Brasil. Os Dias e as Noites eu falei. Uma característica interessante em obras de Jarry, especialmente Os Dias e as Noites e o Supermacho, aliás, o Supermacho não, o Dr. Faustrol, é o fato de começarem com uma espécie de narrativa realista e enlouquecerem cada vez mais, ou se ampliarem cada vez mais. Os Dias e as Noites é o Jarry convocado pelo Exército. O serviço militar na França era obrigatório, não é? Então ele é convocado. Ele tem uma excelente condição física, era um atleta, era bom esgrimista, remador, ciclista, ficava o tempo todo passeando de bicicleta por Paris e arredores, era fascinado por bicicletas, não é? Atirador, ele andava armado e provocava sustos com o hábito dele de disparar tiros, não é? Que mais que ele era? Pescador. Isso dele ser pescador é interessante. Ele, quando ficou sem dinheiro, ele dilapidou o patrimônio dele bebendo. Foi um bêbado incomensurável. A gente tem documentos sobre a conta da mercearia, quando ele voltou para Laval, na Bretanha, que é a terra dele, né? A conta da mercearia, que ele e a irmã, que também era completamente bebum, deixaram barris de vinho por dia, litros de conhaque. Ele começava o dia tomando absinto e seguia em frente bebendo. Foi o maior bebum da história da literatura, provavelmente. Malcolm Lowry e outros também beberam muito, Hemingway, mas Jarry parece que foi insuperável. A boa condição física dele permitiu, até um dado momento, aguentar tudo isso, fora outras coisas que ele também tomava, né? E de bebidas, o predileto dele, que é tóxico, né? Era o absinto.
na base de artemísia, que acima de uma certa dosagem mata, não é? O antigo absinto. Bom, o negócio de atirar, o negócio de pescar. Nos tempos de miséria, para almoçar, ele fazia o seguinte: ele subia o rio Sena, não é? Ficava aquela quantidade de pescadores tentando pescar algo na margem do Sena, ele pegava, jogava o anzol, pouco depois conseguia fisgar um peixe, os outros pescadores continuavam lá sem pegar nada, levava para casa, preparava e almoçava, não é? Sobre revólver, um dos episódios engraçados, ele ficava hospedado no sítio de Valette e Rachilde. Rachilde foi a primeira biógrafa dele, protegia ele. Valette era o diretor da Revue Blanche, um dos redutos do simbolismo, não é? Ele ficou dando tiros, aí a vizinha do sítio ao lado: parem com isso, vocês vão matar meus filhos. O Jarry respondeu: Madame, ne vous souciez pas, s'il meurt, nous vous en paierons d'autres. Não se preocupe, se morrer algum, a gente lhe faz um outro. Teve o episódio da vitrine, né, do bar, alors que la glace est cassée, on peut causer. Teve também a vez que o Apollinaire, o grande arauto, inovador, arauto das vanguardas, não é? Quer dizer, o encontro de Jarry com Apollinaire representa a transição do simbolismo tardio para as vanguardas. Saíram para conversar. Aí alguém reconheceu o Jarry e veio falar com ele. O Jarry puxou o revólver: encosta aí, encosta aí. O cara, apavorado, se encostou na parede. Aí o Jarry foi ver quem era: não, tudo bem e tal, e vamos conversar. Entende? Agora, essas são as principais excentricidades do Jarry. Como ele era famoso, nos primeiros filmes dos irmãos Lumière, que são cenas realistas parisienses, tem um filmezinho com Jarry circulando loucamente de bicicleta por Paris. No Supermacho tem corrida de bicicletas. Ciclistas apostando corrida com um trem da Rússia até Paris. Bom, o Supermacho, aliás, desculpe, eu estou com o Supermacho na cabeça. Os Dias e as Noites e o Dr. Paul têm uma coisa em comum, que é partirem de um registro realista e irem delirando cada vez mais. Os Dias e as Noites, a primeira narrativa dele, é ele convocado pelo Exército, fazendo serviço militar e tal, e como é o dia a dia. Ele foi dispensado porque era baixinho, tinha 1,5 m, apesar da excelente condição física. Agora, no livro, ele quer porque quer ser desertor. Ele tem que desertar. Então, ele, colegas de exército, inventam um jeito para desertar, que é a dispensa médica. De que forma? Tomando bastante cafeína, que dá febre em excesso, né? E aí serem dispensados por causa dos 40 graus de febre. Então, eles se intoxicando de cafeína e delirando cada vez mais, e o livro é esse delírio, não é? Até chegar a uma espécie de transcendência do delírio, que é a liberdade. No Dr. Paul começa rigorosamente com ele sendo despejado. Ele foi despejado, né? Tem inventário dos bens dele, a notificação de despejo, só o nome do oficial de justiça que é trocado, não é? Do executante. Aí, o que ele faz? Constrói um barco
não é? Ele tinha barco também, era um excelente remador, que já é patafísico, porque a invenção do barco é ele ser todo furadinho. Por quê? Porque furinho pequeno dá um efeito de capilaridade que a água tampa. Então, era tão impermeável quanto um barco inteiro. Ele sai, junto com o ajudante dele, o boss de nage, que só sabe dizer e vai percorrer o universo, diferentes ilhas, ilha de Malabé, ilha de todos os autores que significavam algo para ele, não é? Quer dizer, parte para novos territórios. Aliás, a propósito de Malabé, Biblioteca de Jarry, mínima, né? E está inventariada no Paustrol, e que é os Cantos de Maldoror. Como eu disse, Jarry foi o primeiro a realmente entender Lautréamont, e os belos belo como encontro de um guarda-chuva e uma máquina de costura sobre uma mesa de cirúrgica ou de dissecção e por aí afora, né? Estão reproduzidos e multiplicados em obras dele, né? Principalmente no primeiro livro dele, que é o Haldern na Blue. Haldern na Blue é a história de Haldern e a Blue, duas pessoas que se tornam uma só. E é uma parábola, uma espécie de parábola sobre o único relacionamento que ele realmente teve, que foi com outro belo poeta simbolista, Léon Paul Fargue, muito bom, injustamente esquecido, né? Aí depois eles romperam, Jarry nunca mais teve nada com ninguém, né? Mas já tem os lautréamontismos e em toda a obra dele, principalmente a destruição da relação de significação. No caso do... Bom, enfim, na viagem de Jarry, ele vai formulando, aliás, do Paustrol, ele vai formulando equações, se corresponde, isso realmente aconteceu com Kelvin, o grande físico e matemático, não é? Depois virou Lord Kelvin e mais tarde virou marca de geladeira, Kelvinator, para tratar do cálculo da circunferência de Deus. E o livro termina em equações, não é? Ou seja, vai do mais concreto ao mais abstrato. Outras narrativas... Supermacho, né, que tem edição brasileira também, começa... É um paradoxo, né? O Jarry não gostava de sexo, não ligava. Começa com uma espécie de confronto de atletismo sexual, supermacho, que comia todas, e encadeia com uma corrida de bicicleta, não é? As bicicletas são justamente encadeadas, ligadas uma na outra, com uma quantidade de ciclistas para somar esforços, competindo com um trem. Um deles morre, e mesmo morto continua pedalando e tal, as bicicletas ganham do trem. E aí volta às cenas do supermacho de libertinagem sexual. Então é paradoxal, porque ele não ligava para sexo. Uma coisa importante para assinalar é a cultura de Jarry. Ele chega a Paris para fazer a École Normale, acabou não entrando na École Normale Supérieure, fez o curso preparatório, onde ele foi aluno do filósofo Bergson, do intuicionismo, não é? A École Normale Supérieure, não, a Polytechnique. Ele chega já muito preparado. Ele era um estudioso, era um erudito. A cultura dele é um Ribéard, num livro muito bom chamado Les Cultures de Jarry. Tem capítulos, cultura
científica mesmo, cultura céltica ou bretã, quer dizer, ele era um estudioso e alguém que absorveu as tradições célticas da Bretanha, né? Os celtas eram mais ou menos um povo autônomo, com existência própria, não é? Daí o interesse dele também por história, por heráldica, a primeira revista dele junto com Remy de Gourmont. Outra hora eu conto o episódio dele com o Remy de Gourmont e a Berthe de Courrières, é o Limagier, onde ele torrou o dinheiro que ele tinha, não é? Que era de heráldica, de símbolos tradicionais, cultura histórica, filosófica, científica e esotérica. Ele é um esoterista convicto, pois na obra toda dele você vai achar chaves esotéricas. A principal delas, além de tudo que tem de simbologia alquímica, é a ideia de cisígias. O que é cisígias? No linguajar neoplatônico, a mesma coisa que yin e yang. Ou seja, um existe sem o outro, homem, mulher, sol e lua, cada coisa tem que ter o seu oposto, o seu antônimo. Daí, inclusive, a ideia de uma série de ubus, com o último ubu, o ubu enchaîné, com a história ao contrário, o ubu encadeado, não é? Preso, e no final triunfando, liberto e tornado rei, ao contrário do primeiro ubu rei, que segue o enredo do Macbeth de Shakespeare, do ubu sendo destronado e destruído, né? Depois da mãe ubu matar a rainha e tudo aquilo que tem no Macbeth, né? O ubu tem sido muito parodiado e satirizado, né? O primeiro ubu, por ser uma sátira de tudo quanto é ditador. Mais recentemente apareceu um Bolsonaro ubu, do Eliakim, né? E a encenação do Cacá Rosset, da qual fui um pouco consultor, fui lá dar palestra e tal, isso foi em 85, também era sátira, naquele tempo, ao regime militar, é claro, né? Enfim, a história da volta sobre si mesma, e, de todo modo, eu trouxe o Bu novamente por causa dessa história das cisígias, dos opostos, de que tudo implica o seu contrário, né? Que é uma espécie de parábola da própria vida genial do Alfred. Com isso, eu acho que eu dei uma sinopse. Patafísica, mais uma coisa, arte das soluções imaginárias, ciência das soluções imaginárias e dos epifenômenos. Isso é esoterismo também. O que é epifenômeno? É o fenômeno lateral, que não tem importância, dentro da ideia de uma relação causal do universo e não de um pensamento analógico, de correspondências. Por exemplo, se, digamos, aqui na rua em frente, seja lá quem for atropelada, a pessoa tal e tal foi atropelada e vestia uma camisa azul. Bom, vestir uma camisa azul ou vermelha, ou o que fosse, é lateral, não tem qualquer importância. O importante é que foi atropelado. Agora, isso da cor da camisa é epifenômeno. No pensamento mágico, tem alguma relação com algo. Então, isso é patafísica. É um pensamento mágico transformado, ou novamente transformado, em uma doutrina paracientífica, não é? Então, por tudo isso, André Breton diz que Jarry levou a ideia da união entre criação e vida ao limite, não é? Chegou a um ponto que ninguém mais poderia ultrapassar. Bom, Raymond Roussel, um dos discípulos, de certa forma, de Jarry,
fez isso e ultrapassou, entre outros, né, os surrealistas, herdeiros da tradição romântica e do simbolismo mais radical, apreciavam muito isso. Obviamente, ele era como se fosse um pré-beatnik, um beatnik muito, muito radical, né? E muito, muito provocador, talvez uma soma de qualidades de vários beatniks diferentes, o Ginsberg, o Kerouac, o Gregory Corso, que era terrível, e por aí afora. Quer dizer, pegando, então, esse conjunto da obra do Jarry, está tudo lá. Basta dizer que o primeiro tradutor dele para o italiano foi Marinetti, o criador do futurismo. Entende? Por aí vocês veem o impacto e o efeito irradiador que ele criou. Bom, como introdução, João, eu acho que está bom, né? Sim, Willer, é impressionante, né? Ele realmente detonou, então, em curto prazo, uma série de movimentos fortíssimos, né, do século XX, e que se estende até hoje pelo Colégio da Patafísica, né, que foi aberto na virada do milênio, né? Exatamente. Na virada do século XX, com alguns notáveis patafísicos. Sim. Ítalo Calvino, o próprio Umberto Eco, né, fizeram parte, já partiram, né? E agora a gente, né? Não estamos com a carteirinha, mas eu me sinto parte desse colégio. Acho que o epifenômeno dentro dessa pandemia, ele é interessante de observar, como você falou, que não é a camisa azul, mas sim o atropelamento. Então, acho que essas fake news, elas são as camisas azuis do momento, né? Então, a gente está meio dentro de um epifenômeno, sim, eu enxergo dessa forma, e nessa montagem que a gente fez com a obscuridade da internet, essa adaptação, essa transcriação, nós usamos um pouco essa ideia do epifenômeno na própria ideia de moradia nossa hoje e do isolamento. Então, foi um elemento que entrou como um epifenômeno também para a gente, o isolamento obrigatório, a necessidade eminente de transcriar para ser transmitido pela internet, e essa loucura, né? Essa insanidade que é entender uma coisa real, que é a circunstância do momento, e o que resulta, que parte para o surrealismo. Aí eu também vejo o Mallarmé, né, com essa coisa do lance de dados e os dadaístas, o dadaísmo, né, Marcel Duchamp, todos fizeram parte direta e indireta do Colégio da Patafísica, né? Max Ernst e todos esses incríveis pintores e artistas que partem da imagem concreta e fazem dela esse epifenômeno desfocado e míope, e aí resulta em alguma coisa. É uma coisa curiosa entender a patafísica hoje, com a pandemia, e lá atrás, quando comecei a pesquisar, né, em 2017, 2016, até de 2014, quando o Eclair mandou para a gente a brochura da tradução para o português daqui, eu entendo de uma forma mais clara hoje, por conta da endemia, né, da pandemia do Covid-19. Eu acho que me auxiliou a entender um pouco esse efeito, sabe? Do que seria uma novela neocientífica dentro desse conceito de ter que produzir alguma coisa, né, artística. Dentro da visão do Jarry, que era muito culto em história, não é? E uma visão, de certa forma, retomada por Artaud, o problema, a questão da peste, não é? Agora, na peste, você tem orgias, festas desenfreadas, não é? Já que não adianta, vamos nos divertir, e você tem altos momentos de criatividade, não é? Então,
é o que é representado pelo Decameron. Decameron, total. Naquela vila, né? Na vila à parte, ali perto de... Entre Milão e Firenze, né? Perto de Firenze, ali. Ele, já que está tendo peste, eles se reúnem para rememorar. Século XIV, acho, né? 14, 15, acho que... Final do século... meados do século XIV. Agora, a versão mais radical, não é? Evidentemente os 120 dias ou 120 jornadas de Sodoma, não é? Pasolini, né? Fez, com a do Marquês de Sade, né? Aqueles devassos trancados lá. Que o Pasolini fez uma leitura pessoal. Agora, de qualquer forma... E o Decameron também, né? Ele pegou 2 trechos, né? Ou 3. Seguindo o raciocínio do Antonin Artaud, as pestes podem resultar também em exacerbações da criatividade. Sim. Em alguma medida isso está acontecendo, em alguma medida nós estamos fazendo isso. É isto mesmo. Estamos. Achamos que estamos, né? Willer, a comparação, eu acho que quando fala de Alfred Jarry, né, do Rei Ubu, mas essa parte, né, que você também mencionou no Dias e Noites, que parte do realismo e vai para uma coisa mais absurda, surrealista, do nonsense, eu entendo que quando ele leva o Rei Ubu, né, porque o Alfred Jarry, pelo que eu entendo assim também como pessoa, ele era extremamente performático, né? Ele tinha uma ação no dia a dia que misturava com a própria poesia dele. Como você mencionou, que com o Rei Ubu ele saía caracterizado, falando igual na rua. Eu entendo que o Dr. Faustroll também é um personagem muito Jarry, ele próprio, né? E eu consigo imaginá-lo também fazendo um Dr. Faustroll, mais velho, com 63 anos, brincando com a Circássia, né? Que no período também esse pedaço onde envolvia, né? Tanto a Polônia com o Bu, né? E lá na Circássia, era um momento que se discutia coisas que ele absorveu para a nacionalidade do próprio Dr. Faustroll. Eu imagino que ele também saía de Faustroll pelas ruas, né? Eu acho que dentro dessa embriaguez toda que lhe vestia, né? E que de fato ele era realmente um bêbado, né? Um bêbado poeticamente forte. Eu acho que ele balançou a estrutura de Paris no período que ele viveu. Você vê ele de Faustroll também, como ele fazia com o Bu na Paris desse período? Olha, ele se considerava também o Faustroll, mas não chegou a encarnar o Faustroll do mesmo modo como encarnou o Bu. Ele se referia a si mesmo como pai Ubu. A carta para Rachilde, em que ele comunica que vai morrer, né? Sim. O pai Ubu, dessa vez, não escreve com febre. Isso começa como um testamento, que, aliás, já foi feito. Eu acho que você compreendeu, ele não morre, perdão, a palavra escapou, de garrafas e outras orgias, de bebidas e outras orgias. Aí ele vai discorrendo sobre a morte dele, pouco tempo. Ele não morreu, ele deu para ele ir para Paris, ele estava em Laval, aí foi hospitalizado e morreu de tuberculose óssea, coitado. Agora, eu queria chamar a atenção
um mínimo exemplo da criação poética dele. Eu vou ler em francês. É sobre a Helena de Troia. Ótimo. Hélène la plaine, Hélène est pleine de roues, vers toi la course, toi la joie d'argot, la gile, qu'il mutile, la ville, o pamprian. Vocês veem que ele substitui o sentido pelo som, né? Quer dizer, dá para fazer isso bem. Francês é a língua campeã das homofonias, e por isso que Marcel Duchamp e Robert Desnoyers e Michel Léry mais tarde fariam tanto disso, né? Agora, ele se encanta com essas homofonias e vai criando, invertendo a relação entre som e sentido, né? É uma das razões da importância dele para a vanguarda, que opera, então, a destruição da relação de significação. Sim. O Giba Dinática, né, ele só fala com A, e as variações da letra A, né? E o Artaud também teve isso forte, né, de brincar com os sons das palavras, né? Quem tinha feito isso antes foi Rimbaud junto com Verlaine no álbum. Já tem uns poemas puramente sonoros. Sim. Tem uma ideia de, eu entendo às vezes, de navegação, né? Quando ele vai tecendo as imagens e colocando o texto nas gestas de opiniões, ele vai dando as opiniões e colocando as observações e dando soluções dentro dessas equações, e aí gera uma locomotiva, né? Parece que você começa a ler, né, o Dr. Faustroll com o Alfred Jarry, você ganha essa impulsividade, e tem uma capa da versão inglesa que ele coloca olhos nas palmas das mãos, né? É uma coisa que o Buñuel também usou, mas quando você lê esse texto, né, do Jarry, Dr. Faustroll, eu sinto que os sentidos se misturam, a cognição aí, de tantas citações que ele utiliza, e essa coisa de palavras e sons que vai gerando. No caso, ele usou uma brincadeira do arcaico, né, mesmo do francês, e o Eclair utilizou na tradução para o português esse desdobramento das letras, das consoantes, das vogais. Então, quando você começa a ler, vira uma locomotiva. Então, você vai criando fenômenos, e aí o entendimento no quarto, no quarto livro da obra, já se desfez, já se desfacelou e construiu uma outra coisa. E se passa a se traduzir em fórmulas, não é? Ou seja, nos símbolos mais abstratos possíveis. Sim, né? sim. Termina como um formulário. Exatamente. É uma equação da superfície plana de Deus, né? Ou seja, é bidimensional. Na visão de Jarry, ele ganha uma espécie de tabuleiro, né? Onde é um jogo que as peças são jogadas ali. Uma pergunta, Willer. O tarô e o I Ching, para o Jarry, ele ganhava uma conotação ligada ao acaso ou mais gnóstica? Assim? O que você enxerga dessa parte de um bêbado tão famoso, né, no período dele, chegando nessa coisa mística e misteriosa? Uma premissa do esoterismo em geral é que não existe acaso, né? Uhum. Ou existe acaso no sentido André Breton do acaso objetivo. Sim. Ou seja, é acaso, mas é significativo e tem consequências e desdobramentos, quer dizer, tudo é mágico, não é? O tarô fascinava Jarry por causa de um interesse mais geral, que é da simbologia, da imagética, não é? O I Ching,
eu acho que teria relação junto com um princípio mais geral do gnosticismo, né, das religiões dualistas, de que tudo implica o seu oposto. Sim. Uma premissa agnóstica. Evidentemente, gnosticismo, o que havia de literatura disponível naquele momento, e que era pouco, né? A maior parte dos escritos gnósticos foi sendo resgatada ao longo do século XX. Bom, eles já conheciam, no século XIX já conhecia, por exemplo, a Piste Sófia, não é? E outros textos gnósticos importantes. Os enciclopedistas já conheciam e já apreciavam o gnosticismo, né? Então, eu acho que Jarry conseguiu conectar essa cultura gnóstica com outros campos de conhecimento. Quer dizer, com simbologia em geral. O que ele conhecia muito bem, estudou bastante, foi a alquimia, não é? Sim. Tem alguma pergunta? Vamos ver, pessoal. Vocês querem, quem está aqui acompanhando? Algumas pessoas da Corpus Nômades. Pensamos em deixar disponível, que essas conversas sempre ajudam muitas pessoas que estão consultando ou estão pensando ou tentando entender melhor a obra de Jarry. Eu acho que a gente acaba auxiliando nesse sentido. Alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou fazer aqui uma pergunta sobre... vamos ver no chat. Pedro, tem alguém que comentou aí? É um assunto complexo, né? Num sábado à tarde, mas eu acho fascinante. Em Salomão, em Rainha de Sabá, Willer, e Messalina, o que você poderia dizer? Aí você citou um trecho de Helena, né? O que atraía nesse aspecto o Jarry, né? Que eu acho tão a Circássia, né? O pai Ubu, o rei Ubu, com essa visão. O que moveu o Jarry, ao seu entendimento, assim, a tecer sobre isso, né? Salomão e a Rainha de Sabá, nesse livro, e Messalina. O que seduziu, você acha, ele nesse tema? Na Nesses Messalina, temas. é a confluência do erótico extremo com o sagrado. E, com a boa cultura histórica dele, querer mostrar como era Roma, como eram, na verdade, as coisas em Roma. Não é? Quer dizer, a visão que a gente tem de Roma é estereotipada, distorcida, não é? A verdadeira história de Messalina é diferente. O meu xará, o Cláudio, não estava nem aí para as senhas sexuais todas. Mesmo porque o Cláudio também fazia. Quer dizer, a partir do momento que, depois de casar, ela deu filhos e estava constituída a família romana, a partir daí tudo bem, né? Ninguém mais se incomodava com o que ela fizesse, exceto ela ter casado de novo sob os auspícios de Hermes, com um rapaz que ela conheceu, um jovem soldado, né? Aí não podia, porque era blasfêmia, porque o imperador era Deus, então era crime de lesa majestade, que também era ofensa aos deuses. Aí que o Cláudio mandou matar. Além da Messalina, quem mais você me perguntou? Salomão e a Rainha de Sabá. É uma loucura, né? É o sincretismo geral, porque ele faz uma espécie de cortejo de personagens históricos, não é? Vai juntando todo mundo com todo mundo, quer dizer, é o momento mais frenético de pensamento analógico do Alfred Jarry, não é? Sim.
Ótimo. Deixa eu ver, ninguém está querendo perguntar nada. Willer, essa vivência que a gente está passando, né? De fazer dessas ondas de Wi-Fi, de fibra ótica, de tudo mais, um meio, né? Uma rede de comunicação e de difusão desses entendimentos, desse conhecimento, coloca você assim como uma pessoa que tem que expor, né? Como que funciona para você, Willer, com seus 80 anos, passar por isso? É uma forma, assim, em forma poética. Eu vou tentar fazer uma pergunta para começar a pensar sobre isso que a gente está passando, né? Há nisso uma espécie de coisa oracular, né? Que o celular vira essa tela, esse Black Mirror, e pegar das páginas de um livro, que daí pode ser um livro, né, também virtual, né? Por tudo que você leu, por tudo que você vivenciou, sua percepção e cognição, você entende que isso vai gerar um tipo de movimento poético ou detonar uma forma de expressão poética muito diferente do que vinha impulsionando antes. Por exemplo, a gente falou da peste, né? Então, além a peste naquela época, não tinha essa outra... Não tinha isso que a gente tem agora, que é não palpável. Tinha lá o cheiro, a gente sentia o cheiro da morte, né? A gente, né? Lá no século XIV. Então, como que está no seu corpo, que tem 80 anos, essa inteligência que lhe habita? Como você sente isso? Como você percebe como artista, Cláudio Willer, isso tudo que você tem interno nesse momento? Dá para colocar em palavras isso? Olha, eu acho que eu já estava fazendo isso. Uhum. Eu sou um animal doméstico, ou seja, eu estava, de todo modo, saindo pouco, né? Eu já tive, antes da pandemia, uns problemas de saúde e tal, que me tiraram um pouco de circulação, e desde que começou a pandemia eu estou bem. Eu não gostaria de ficar doente, porque no presente contexto é desconfortável. Uhum. Pô, já pensou ser internado em UTI, entubado e tal, e deixa sequelas? É um horror, né? Então, ainda bem que eu estou evitando sair, que eu não saio mesmo, que eu quase não saio. Ao mesmo tempo, paradoxalmente ou não, graças à ajuda do meio remoto ou meio virtual, estamos com uma alta produtividade, né? Dei palestra para você, dei oficina literária, participei de festival de poesia, dei 2 cursos, um de Rimbaud e um de Roberto Piva, né? E gostei muito de fazer tudo isso. E eu acho que vamos chegar... Eu quero ganhar de presente um estúdio que nem de televisão. Eu quero juntar, fazer uma síntese do modo remoto e do modo presencial, né? Eu acho que a gente chega lá e a pandemia pode, se os idiotas que governam não forem demasiado idiotas, algo positivo, que é o seguinte: esvaziar um pouco a cidade, né? Que está muito, está demais. Eu acho que, por exemplo, alguns desses prédios horrorosos de faustosidade de burguesia paulista, comerciais, virarem residenciais, pisar no freio da especulação imobiliária seria bom. Menos gente rodando de carro, essas coisas. Quer dizer, se desse para absorver algumas dessas contribuições da pandemia, de que é viável
não sair tanto, não se aglomerar, se bem que tem débil mental para tudo quanto é gosto, né? Vocês viram as fotografias da região comercial da 25 de março e tal. Sim, sim. É Natal e parece que o Natal pandêmico é mais ainda Natal, né? É mortal, é um Natal mortal, né? Ontem eu estava voltando para casa, de carro, é claro, né? Vi aqui perto, na Rua Barra Funda, uma suposta balada, com os caras voltando, não tinha fila extensa como tinha antes, mas já tinha fila de gente querendo entrar, todo mundo sem máscara, quer dizer, muita idiotice, né? Sim. Agora, que se danem, se pegar só eles, está tudo bem, infelizmente não pega só eles, né? Se espalha, né? Eu acho que as pessoas perderam um pouco a noção do que seria ser responsável por alguma coisa que se alastre, né? Assim, além do conhecimento delas, né? Eu acho que essas conversas são sempre muito enriquecedoras. Você traz uma provocação muito importante, Willer. Eu realmente acho bom esse isolamento, me preocupa muito. Você é uma pessoa que acho que contribui muito para a provocação desse tipo de trabalho que a gente faz, que é um experimento poético múltiplo que pega o corpo, a poética que surge lá do século XIX, XX e agora XXI. Tem um projeto, né, Willer, que é Dias Ácidos e Noites Lisérgicas, que a gente pegou a sua obra, o seu trabalho de navegação pela cidade de São Paulo, onde você escreveu, né, suas sensações, as suas aventuras, os seus encontros e desencontros, né, e descobertas. Esses dias ácidos e noites lisérgicas que começam lá em décadas do século XX, hoje, como você entenderia, pelo que você me disse agora, por exemplo, passei pela Barra Funda e vi lá uns débeis mentais, a coisa lisérgica de hoje, né? Essa realidade esquisita, no patamar de gerar alguma crônica ou poética? Você pensa em escrever sobre isso ou não lhe passa na cabeça sobre esse tipo de atitude como escritor e poeta? Ainda não. Quer dizer, se me pedirem depoimento, eu falo, se me pedirem depoimento escrito, eu escrevo. O que me passam são apenas imagens poéticas fragmentárias que eu vou, qualquer hora, reunir numa nova série de poemas. Eu indico, porque eu acho que vai sair coisas muito interessantes, Willer. Trazer para cá a ideia que houve lá no Dias Ácidos e Noites Lisérgicas para esse período. Eu sei que não é fácil, mas eu gostaria de provocar isso em você, sabe? Tomara que isso prospere. Vamos fazer. Tá bom? E se não tiver nenhuma pergunta, eu vou agradecer. Pode fazer. O Pedro tem uma pergunta. Por favor, escreva no chat, Pedro, ou do Google Meeting, ou faça a pergunta. Vou falar a pergunta, então. Você está me escutando, Willer? Oi. A minha pergunta é, dentro dessa situação, com todo o seu conhecimento, a sua vivência dentro da arte e tudo mais, como é passar isso para as pessoas por uma outra plataforma, né, que é a plataforma digital, que a gente foi obrigado, devido à situação que a gente vem passando, a passar esse conhecimento por essa plataforma. E se você está consumindo conteúdos digitais e tudo mais, assim como a gente está produzindo, se você está consumindo também. Estou. Sim. Mas qual é a pergunta? A pergunta em si é como você transpõe o seu conhecimento para as plataformas digitais. Como você sente esse distanciamento de não estar perto das pessoas e estar pelo computador, por uma tela?
como eu disse, eu quero ganhar uma espécie de estúdio de televisão onde eu possa operar, que eu sempre, nas últimas décadas, tenho dado oficinas e palestras, onde eu possa operar ao mesmo tempo no modo presencial e remoto, somando as vantagens dos dois. Quer dizer, é um objetivo, espero chegar lá. Não é? Agora, para mim, esse período de maior reclusão está estranhamente normal, porque eu estava saindo pouco, e em matéria de produção escrita, de registro, o que tem no meu Dias Ácidos, Noites Lisérgicas, nos meus relatos, eu chamei de crônicas, mas não é bem crônica, eu acho muito mais importante não perder a memória, deixar o registro do que foi. Por exemplo, alguns trechos sobre a caretice da burguesia paulista nos anos 50, 60, e de como foi durante o regime militar, em 70 e poucos, alguns episódios que, graças a Deus, para mim, foram tangenciais, quer dizer, nunca me pegaram, o que mostra a incompetência deles, né? Graças a Deus. Agora, o pessoal precisa ter isso mais presente, né? Já que tem gente que politicamente não tem noção, né? Willer, tanta coisa, né? E vamos ver o que vai acontecer em 2021, né? A gente tem que estar preparado, o negócio está sério, tem que continuar o isolamento, foi ano de eleição, esse ano realmente foi uma coisa de pesadelo misturado com muito mau gosto político brasileiro e mundial, né? Olha, eu estou otimista, porque eu acho que o colapso do trumpismo vai ter desdobramentos bons. O Trump está conseguindo terminar o mandato dele de um modo vexatório, né? Sim. Vai se desmoralizar, espero, né? Porque ele ainda tem uma quantidade enorme de adeptos. E, a partir daí, tudo vai ficar mais respirável, inclusive com um possível declínio dos epígonos dele. Ri porque é muito trágico, né? E a gente aqui, né, com uma versão que não sei nem dizer qual, né? É um momento muito incerto e tenebroso, mas vamos ser otimistas, é isso aí. A gente sabe que acaba influenciando muito, né, por todos os cantos, o que vem lá da parte norte, né, dos Estados Unidos, lá da América do Norte. Alguém tem mais alguma pergunta? Willer quer falar mais alguma coisa? São 4h20 de um sábado aqui no lado sul da cidade, um pouco nublado. Estou fazendo que nem o David Lynch lá na casa dele faz, não sei se vocês veem no YouTube, parece o David Lynch olhando pela janela, aqui na Califórnia está o tempo nublado, mas estamos vivos. Acho que o que ele quer dizer é que ele está vivo e continua lá pensando e provocando a gente, né? E a gente aqui se encontra nessa situação, mas obrigado mais uma vez, Willer, é uma felicidade ouvi-lo sempre. Hoje sempre agrega alguma coisa, né? Como você falou, é a 4ª vez que a gente se encontra para falar sobre Alfred Jarry. E nos seus 80 anos. Então, acho que é uma celebração para a gente. Eu fico muito feliz de vê-lo bem. Você tá com uma cara super boa. Eu fico muito feliz mesmo. Eu torço muito para que as coisas fiquem boas para nós e para você, principalmente. Eu sei que não é fácil num país que tem um desrespeito muito grande por todas as raças e todas as diferenças. E com a pessoa, quando fica mais idosa, né, que chega nos 80 anos, eu acho que merece toda a nossa gratidão e respeito muito grande. Porque, sinceramente, vamos lá, tem muita coisa para acontecer e eu estou aqui. A Companhia Corpus Nomes agradece mais uma vez. Se você quiser falar alguma coisa,
a mais. Você está... pode falar. Acho que chegamos lá. Para mim está ótimo. E provavelmente a gente vai continuar isso de algum modo nos próximos dias, esse ano, começo do ano que vem. Quer dizer, vamos continuar trabalhando. E foi um prazer e muito obrigado a todos vocês. Ótimo. Tchau, tchau. Muito obrigado, Vida. Lembrando que hoje, mais tarde, né, nesse sábado, às 20 horas, tem o segundo capítulo da novela Patafísica, O Eterno Voo de Dr. Faustrol, na clareza obscura da internet. Boa tarde. Tchau.